Fala galera, ligada aqui no canal do Cartola Tático. Para quem não me conhece ainda, me chamo Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo Analista. Sou profissional de desempenho e scout de futebol e estamos na saga aqui de analisar os 20 clubes do Campeonato Brasileiro para ajudar você, cartoleiro e cartoleira, a mitar na temporada. E somos diamantes, estamos mitando demais e hoje a gente vai analisar a equipe do Fluminense. Mas antes de começar a análise, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal, acompanhe aqui o conteúdo, vamos em busca dos 20 mil inscritos e, além disso, eu quero também deixar aqui na tela para vocês o nosso plano de sócios do canal. Você que quer ter informações, análises adicionais, todos esses quadros aqui que a gente está trazendo para você diariamente e conseguindo transbordar isso através do plano de sócios, entre agora em contato, o número é 1193 02 5520 30 23 5520. Você vai ter acesso a números de bolas paradas, arbitragem, chances de saldo de gols, análise de scout de jogadores, análise dos times. Temos também conteúdos diários aqui no canal com análise da rodada passada, pré-análise da próxima rodada, palpites dos resultados, análise da próxima rodada, análise tática de um clube brasileirão, a gente também está trazendo aqui, live aos sábados e também um conteúdo novo de Cartola ao vivo nos estádios. Contamos bastante com a sua audiência, trazendo aqui melhor aparição possível para o nosso canal, tá? A gente vai analisar a fase ofensiva da equipe de Renato Gaúcho. Vocês vão começar nessa análise observando como o Fluminense joga com a bola e sem a bola, e como escalar o jogador Fluminense no Cartola, identificando o seu padrão de jogo, assim como explorar jogadores contra o Fluminense. Se liga só na análise da fase ofensiva do time de Renato Gaúcho. O Fluminense tem adotado uma postura muito ativa na marcação em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, com uma marcação em bloco alto. Não foi assim contra o Botafogo, foi um time um pouco mais contido, mas foi assim contra o Vitória no Maracanã, contra o Corinthians fora de casa. O Renato Gaúcho gosta de ter uma marcação bastante pressionante na saída de bola do adversário, principalmente quando o Fluminense é o favorito ou tem grandes condições de propor o jogo e de marcar em bloco alto. Contra o Vitória, como eu trouxe, é um time que força muito o jogo longo, marca ali no 4-4-2 com o Ganso e o centroavante. O Cano, neste momento, vai ser o Everaldo, um pouco mais à frente nesse primeiro combate de marcação, por ser os dois jogadores que menos agregam defensivamente falando ao time do Fluminense, mas sempre buscam esse jogo de jogar o adversário para as laterais, obrigar o adversário a jogar para trás e dentro disso forçar um jogo longo. Dentro disso pode variar para o 4-5-1, como está observando agora o Vitória fazendo uma bola longa novamente e o Fluminense variando do 4-4-2 para o 4-5-1. Contra o Botafogo a gente já vê essa marcação um pouco mais contida, as linhas mais próximas ao meio de campo. Agora também, o mesmo 4-4-2. Observe agora o Fluminense com gatilhos de pressão de perseguições individuais no meio de campo. Quando o Igor Jesus baixa no meio de campo, o Ignacio salta da linha e acompanha para perseguir o centroavante adversário. É também uma das dinâmicas de jogo do treinador Renato Gaúcho. Observe como o Fluminense também gosta de gerar volume no lado da bola. Muito balanço defensivo para gerar superioridade numérica no corredor lateral, onde a bola se encontra, tanto no esquerdo quanto no direito, também pode ser na faixa central. É um time que também visa, quando não está em transição, fechar muita área, muitos jogadores se recompõem já fechando a área para defendê-la em situações de cruzamentos laterais. Atenção, quais são os erros que o Fluminense costuma cometer? Por ser um time que vai muito para o lado da bola, eles podem ser facilmente manipulados, com triangulações, associações curtas, dinâmica do terceiro homem. É um time que realmente fecha muito bem o lado do campo, tem esse volume de jogo, essa superioridade numérica, mas pode ficar engessado na troca de passadas, como foi o caso agora, e o Botafogo encontra espaço na entrada da área e também espaço na profundidade com Vitinho e Igor Jesus. Olho nisso no Fluminense. Agora que a gente já viu a organização defensiva do Fluminense e os erros que o time andador tem cometido, assim como as suas valências defensivas, chegou a hora de observar como é o Fluminense na fase ofensiva. Como o Fluminense trata a bola quando tem a possibilidade de atacar o adversário. Se liga só agora na análise coletiva do Fluminense de Renato Gaúcho também. Bom, aqui contra o Vitória também a gente pode observar o Fluminense fazendo a saída de 3 com o Martinelli à frente, uma saída em 3+1,
com o Samuel Xavier na base da jogada. Essa saída pode variar bastante e o Fluminense gosta de trabalhar com inversões de corredor, ou seja, bolas longas ou diagonais longas de um lado para o outro do campo. É um time que busca muito esse movimento no corredor contrário ao qual a bola está. Além disso, tem também uma dobra e triangulações interessantes pela direita com o Samuel Xavier, o John Arias, em alguns momentos o Ganso também está apresentando por ali junto com o Edson, é o lado mais forte do Fluminense e tentam sempre essa inversão de corredor, seja com a bola mais longa, seja a associação um pouco mais curta também, porém sempre pesando muito o último terço e chegando com cruzamentos laterais. Olha agora o Martinelli acelerando essa bola, um jogador que joga aberto, né? O Fluminense espeta muitos jogadores laterais, seja o Samuel Xavier, seja o John Arias. Observe agora essas associações do Fluminense, a triangulação entre o Martinelli, o Ganso e o Arias, e tudo isso vai possibilitar que o Fluminense chegue ali na linha de fundo e dentro dessa chegada consiga romper para, na profundidade, gerar uma situação de cruzamento lateral bastante interessante. Aqui algumas situações bloqueadas, mas que conseguem gerar um volume de jogo ofensivo muito interessante. Outra vez o Martinelli bastante ativo nessa saída de bola, aproximando ali do lado direito, triangulação do Fluminense fluindo muito bem, com essas trocas de pás, jogadores muito próximos para atrair a marcação e envolver o adversário. E aí o John Arias chega na linha de fundo, no cruzamento o Cano vai fazer o gol, mais um cruzamento lateral do Fluminense. Olha outra vez essa situação do Fluminense. Muitos jogadores na zona da bola, e aí em troca de passes rápidas, ele já acelera no lado oposto ao qual a bola estava. E aí o René conduz com muito espaço e faz mais um cenário de cruzamento lateral para o centroavante infiltrar e penetrar na área. Então, a gente observa que é um time que associa muito, aproxima muito, troca muitos passes em campo reduzido para que consiga envolver a marcação do adversário e o desmarque para romper nas costas da linha e chegar na linha de fundo seja maior, para aí ter cenário de cruzamentos, passes decisivos. É um time que tem um ataque rápido, que flui muito também, com Arias, com Canóbio, com Everaldo agora, jogadores que têm muita velocidade para atacar e dessas associações gerar situações de gols para a equipe de Renato Portaluppi. Uma vez que já entendemos como marca e ataca forma coletiva o Fluminense, agora a gente vai trazer dois destaques individuais que você, cartoleiro e cartoleira, pode ficar ligado nessa temporada. E não vamos nos óbvios, o Cano, o Arias, não, Thiago Silva também. A gente vai trazer duas boas apostas para essa temporada do Cartola, que primeiramente a gente vai trazer o René, lateral esquerdo do Fluminense, e a gente vai trazer uma análise agora minuciosa de por que o René pode ser uma boa opção em algumas rodadas do Cartola nesse time do Fluminense. Se liga só. Bom, o René é um jogador que tem alguns problemas defensivos e a maioria dos times ao qual ele passou mostraram isso. Flamengo, Internacional. É um lateral que tem dificuldade de cobrir as costas, de correr para trás, de mapear o campo e ter uma aceleração defensiva em uma corrida retrógrada interessante. Porém, o René salta muito para duelar. E embora ele tome bola nas costas de fato e tenha uma percepção de cobrir espaço atrás não tão boa assim, a forma dele saltar para frente faz com que ele consiga gerar desarme sim. O René tem média de 3 desarmes por jogo no Campeonato Brasileiro. Ele jogou as 6 partidas e tem uma média de 3 desarmes por jogo. É um número muito bom por conta dessa capacidade dele de saltar e cobrir esses espaços no duelo no 1 contra 1. Repito, não é um lateral de velocidade, é um lateral que toma bola nas costas, tem alguns problemas defensivos, porém, essa valência defensiva que ele tem nos saltos faz com que ele gere alguns desarmes que vai gerar scout sim nessa temporada do Cartola. Então a gente tem que dividir as coisas, no que ele não é bom defensivamente e no que ele pode agregar. E o que ele pode agregar é esses embates, porque é um jogador em campo reduzido, em espaço curto, de muito enfrentamento, de muito duelo defensivo e que consegue gerar desarmes. Agora também a gente pode trazer que o René é um lateral que também tem apoiado bastante o ataque em finalizações, principalmente em cenários de bola parada ofensiva. Ele está sempre se colocando na entrada da área para gerar finalização. Fez o gol contra o Corinthians assim, quando o Flamengo quase faz um gol também, uma boa finalização. Pisa agora na área para receber um passe do Everaldo, uma situação de finalização dentro da área também. Então é um jogador que pode aparecer para gerar scout, finalização defendida, finalização para fora, gol como foi, e também gerar assistências, passes decisivos através de jogadas com pé dominante e com pé não dominante. Ele utiliza o pé esquerdo e o pé direito. E tem muito esse volume de jogo pelo lado para gerar cruzamentos no ponto futuro, já que o Fluminense trabalha com centroavantes que abordam demais jogadas como essa. E o René é um lateral que apoia, é um lateral que chega no fundo, que chega no último terço para gerar cruzamentos, para gerar passes decisivos e pode sim ajudar com essa presença a gerar cruzamentos laterais e dentro desses cruzamentos laterais poder gerar scout de assistências, por que não, nessa temporada do Cartola.
O segundo jogador que eu vou analisar aqui do Fluminense para vocês, tenham calma, não estou desmerecendo o Cano, porém, todo mundo viu que o Cano acabou se lesionando, vai ficar pelo menos 2 meses de fora do Fluminense, e por isso eu vou analisar, trazer algo que pode ser fundamental para você, cartoleiro e cartoleira, que é o Everaldo, centroavante do Fluminense, que vai ganhar agora aí pelo menos uns 6, 7 jogos de titular à frente do Fluminense, inclusive nessa rodada contra o Sport. Se liga só porque o Everaldo pode ser uma boa peça no Cartola de 2025. O Everaldo é um centroavante que se movimenta muito na entrada da área e principalmente apoios laterais e apoios centrais para receber esse passe e girar finalizando. No Bahia, o Everaldo tinha uma função de jogar muito pelo lado direito do campo. Com o Fluminense Renato Gaúcho, ele joga realmente, de fato, como centroavante. E aí a gente pode ver um pouco dessa característica de finalização do Everaldo, que gosta bastante de finalizar. E observe também não somente as finalizações defendidas para fora e os gols, mas a variabilidade dessas finalizações. Tem finalização se desmarcando nas costas da linha para pegar em profundidade e finalizar. Tem finalizações conduzindo e girando para finalizar com a direita e com a esquerda. Tem infiltrações na área para se apresentar como elemento surpresa e condicionar uma boa finalização. Tem cenários também onde ele gera o apoio no entre linhas na entrada da área para receber esse passe fora da marcação do adversário e conseguir fazer o gol. Então, tem muito repertório em finalizações o Everaldo. E no jogo onde o Fluminense está finalizando muita jogada nesse 9, o Everaldo agora tendo sequência com a lesão nos joelhos de Cano, pode ser sim uma peça fundamental no Cartola dessa temporada. Jogador que, como eu trouxe, finaliza bastante, pesa muito a área, gosta de receber cruzamentos, gosta de receber passes atrás, passes no ponto futuro, ataca a pequena área, tem uma boa capacidade de movimentação, de se desmarcar para conseguir gerar esses arremates para o gol. Além disso, de ser um bom definidor de jogadas, o Everaldo também é um jogador que constrói, que associa, como a gente observar essas duas assistências dele nessa temporada pelo Fluminense, ele chegando ali de fundo como se fosse um ponta, porque já jogou assim no Bahia, então tem ali a memória de como é jogar atacando um pouco mais dos lados, agora também vai receber velocidade, vai pisar a bola para o companheiro, então é um centroavante que não busca somente definir, mas sempre assistir os companheiros que estão melhores posicionados. Tem essa capacidade criativa, essa capacidade técnica de gerar passes decisivos no último terço e busca isso também com muita precisão. Então é outro ponto que o Everaldo pode sim surpreender no Cartola nessa temporada. Para a gente fechar, estou colocando aqui na tela para vocês os scouts que o René e o Everaldo podem gerar, estão gerando, e eu acredito que vai ser, em alguns momentos do Cartola, importante. O René, desarme, como a gente trouxe aqui, gols, assistências, finalizações defendidas e finalizações para fora são os principais scouts que o René pode gerar nessa temporada do Cartola. Já o Everaldo, gols, assistências, finalizações defendidas, finalizações para fora, faltas sofridas e pênalti sofrido também está aí nesse bolso. São os principais scouts que o cartoleiro pode esperar dessa dupla do Fluminense para essa temporada do Cartola. Foi isso, galera. Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático. Comenta aqui o que é que vocês estão achando. Estão gostando dessa série de analisar todos os times do Campeonato Brasileiro? Aqui é para você assistir, estudar e conseguir montar o melhor time possível para o Cartola de 2025. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos para a próxima. Sábado tem live aqui, contamos com a sua presença. Tamo junto, valeu!